Bem-vinda, bem-vindo ao Debater. Olha, nossa conversa hoje parte de um texto bem instigante do professor Dr. Júlio César, que saiu na newsletter Critical Thinking Plus, do LinkedIn, sabe? O título é O ChatGPT Emburrece. Então, a ideia é a gente analisar um pouco as implicações de usar cada vez mais essas ferramentas de IA, como o ChatGPT. E claro, a gente convida você a ler o texto completo, o link está na descrição, tá? A questão central que vai guiar a gente aqui é: será que o uso dessas ferramentas, assim, sem muito critério, representa um risco real para o nosso pensamento crítico? Ou é só, sei lá, uma questão da gente se adaptar? Eu vou defender aqui que, se a gente usar com consciência, com propósito, o ChatGPT pode sim ser um aliado, sabe? Sem necessariamente prejudicar nossa capacidade de pensar criticamente. Já eu olho para essa situação com um pouco mais de cautela. Eu vou argumentar que existem sim alguns sinais preocupantes de que a dependência dessas ferramentas pode de fato estar enfraquecendo o nosso raciocínio crítico mais fundamental. Bom, a minha perspectiva é que o ChatGPT, como toda a tecnologia, ele é neutro, né? O problema não é a ferramenta em si, mas o jeito como a gente usa. Ele é muito eficaz para certas tarefas, tipo resumir textos, traduzir, até organizar ideias. Isso pode trazer ganhos de produtividade bem grandes. E aquele conceito de cognitive offloading, que é basicamente delegar tarefas mentais para ferramentas externas, pode ser visto como uma estratégia inteligente, sabe? Libera a nossa mente para aquilo que exige mais análise e mais profundidade. Claro, desde que usado com critério. O estudo do MIT, que o artigo menciona, ele tem limitações importantes, né? A amostra era pequena, não teve revisão por pares ainda, então não dá para a gente pegar isso como prova definitiva de um emburrecimento geral. Para mim, a chave é usar com senso crítico e sempre verificar. Entendo. Mas eu já interpreto esses sinais de uma forma um pouco diferente. Essa pesquisa do MIT, mesmo que preliminar, ela acende um alerta que, olha, não dá para ignorar, na minha opinião. O que se observou foi uma menor atividade neural, um desempenho linguístico pior nos usuários do ChatGPT e também uma tendência, ao famoso copia e cola. E isso se encaixa, assim, perfeitamente na preocupação com o tal do cognitive offloading. Porque delegar funções mentais essenciais não é a mesma coisa que usar uma calculadora, entende? Pode sim reduzir nosso engajamento no processo de pensar e aí enfraquecer a análise, a criatividade, até a memória de longo prazo, como aponta também aquela outra pesquisa de Gerlich citada no texto. E a gente precisa lembrar da natureza desses modelos, os LLMs. Eles são estatísticos. Eles preveem a próxima palavra mais provável. Eles não raciocinam sobre o que é verdade ou não. O próprio ChatGPT vive avisando que pode cometer erros. Então, o risco é bem real da gente acabar terceirizando o próprio ato de pensar, sabe? Aceitando respostas que parecem convenientes, mas que podem ser superficiais ou até erradas. Eu entendo a cautela, mas voltando à pesquisa do MIT, eu insistiria que ela é um ponto de partida, entende? Não é um veredito final. Generalizar a partir de uma amostra pequena, sem revisão por pares, é um pouco precipitado, eu acho. A gente precisa de mais dados, de estudos mais robustos, antes de bater o martelo sobre um impacto negativo generalizado na capacidade crítica. Certo, mas você não acha preocupante que esses achados, mesmo que preliminares, limitados como você diz, se alinhem tão bem com a teoria e com o que a gente observa na prática? Essa percepção de textos sem alma, a menor atividade neural, isso não sugere justamente o engajamento cognitivo menor, que é o oposto do que o pensamento crítico exige? Descartar isso assim, tão rápido, não seria um pouco imprudente? Não descarto totalmente, mas pondero. Sobre o cognitive offloading, eu volto a dizer, pode ser uma forma de otimização. A gente usa a calculadora e não desaprende matemática fundamental, né? O ChatGPT pode automatizar tarefas rotineiras, liberando tempo porque é essencial, a reflexão, a análise mais estratégica. O ponto central é usar como ferramenta de apoio e não como um substituto para o ato de pensar. Aí eu já discordo um pouco dessa analogia. Calcular é uma tarefa bem específica, né?
Agora, analisar um problema complexo, construir um argumento original, ter uma ideia criativa, isso exige um tipo de esforço mental que, se a gente delega isso constantemente para uma IA, corre o risco de atrofiar, sim. Não é só sobre poupar tempo, é sobre exercitar o músculo do raciocínio crítico. O uso passivo para essas tarefas mais complexas me parece sim um caminho perigoso para essa atrofia que eu mencionei. E a questão da confiabilidade. Então, o próprio aviso do ChatGPT sobre possíveis erros é, na verdade, um lembrete da nossa responsabilidade, né? Quem tem conhecimento na área pode usar a ferramenta para acelerar o trabalho, porque sabe onde e como precisa checar. O problema talvez não seja a ferramenta em si, mas a falta de criticidade de quem usa. Pois é, mas aí que tá um nó, né? Como é que um usuário sem um conhecimento prévio aprofundado pode verificar as coisas de forma eficaz? E mesmo o especialista, a gente sabe, na correria do dia a dia, será que tem tempo para essa checagem rigorosa sempre? O professor Júlio César diferencia bem no texto a IA estatística, como o ChatGPT, da IA dedutiva. A estatística busca o que é plausível, não necessariamente o que é verdadeiro. Ela pode gerar informações que parecem super corretas, mas que são inventadas. Como é que a gente confia cegamente nisso? Isso vai minando a confiança de um jeito silencioso, eu acho. Então, a solução passa muito pela educação, concorda? A gente precisa desenvolver uma literacia em IA, aprender a usar essas ferramentas de forma crítica, sabe? De forma complementar à nossa inteligência, e não como uma muleta. É uma questão de educar para um uso consciente, não de ficar demonizando a tecnologia. Eu concordo que a educação é fundamental, claro. Mas a gente também não pode ser ingênuo sobre como a tecnologia acaba moldando o nosso comportamento. A própria facilidade, a velocidade do ChatGPT, isso incentiva o caminho do menor esforço cognitivo. O artigo alerta sobre o fascínio tecnológico, que muitas vezes é impulsionado por um marketing agressivo, né? A gente corre o risco de adotar a IA sem pensar criticamente sobre como ela, de forma sutil, pode estar mudando a nossa própria disposição para o esforço intelectual. Bom, fica claro que o impacto do ChatGPT no pensamento crítico não é uma coisa simples, né? Não é preto no branco. Depende fundamentalmente da nossa abordagem. Se a gente usar com discernimento, com conhecimento prévio e com compromisso de verificar sempre, ele pode sim ser um recurso valioso, sim, para organizar ideias, aumentar a produtividade, sem necessariamente nos tornar menos críticos. Exato. Por outro lado, os riscos ligados a essa descarga cognitiva passiva, a natureza estatística da ferramenta e os alertas que vêm de estudos iniciais como o do MIT, eles são reais, precisam ser considerados. A dependência à crítica pode sim levar a um enfraquecimento de habilidades cognitivas essenciais. A busca pela eficiência não pode, de jeito nenhum, ser uma desculpa para a gente deixar de pensar por nós mesmos. A análise do professor Júlio César, lá no artigo O ChatGPT Emburrece, realmente nos provoca a refletir continuamente sobre como a gente integra essas ferramentas tão poderosas no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Definitivamente não tem resposta fácil. Exatamente. E tem muito mais para se aprofundar esse tema, né? Acompanhando como a tecnologia evolui e quais são os efeitos disso a longo prazo. Bom, e fica o convite para você que nos ouve. Reflita também sobre a sua própria experiência, forme a sua opinião. Deixa seu comentário aqui pra gente, curta, compartilhe esta conversa e, claro, não deixe de ler o artigo completo do professor Júlio César. O link está aqui na descrição.